Muito bom dia a todos. 10h15, vamos então dar início à nossa lição da Escola Dominical com uma palavra de oração. Sinto que o Senhor nos possa abençoar neste estudo em conjunto da sua palavra. Oremos então. Senhor, te agradecemos mais uma vez nos podemos reunir aqui. Obrigado pela presença de cada um dos seus servos, obrigado pela esta dinâmica que já está implementada, os vários professores, a sua preparação e cada aluno, Senhor, que está aqui manifestando o desejo de poder também estudar a tua palavra e juntos podermos aprender mais sobre ela. Te pedimos então agora a tua ajuda para o estudo, que haja integridade no ensino e que haja humildade na recepção do ensino para todos nós, Pai. E que possamos nos humilhar diante de Ti, possamos reconhecer que os Teus ensinamentos são aqueles que nós precisamos e que devemos praticá-los, Senhor. Porque mais do que o conhecimento, a Tua Bíblia tem princípios de vida. Então nós devemos aprender para depois os podermos aplicar naquilo que é a vida corrente, Pai. Então ensina-nos a reter estes ensinamentos, para amanhã termos a sabedoria para os aplicar. É o que nós pedimos no nome de Cristo. Vamos continuar então o nosso estudo no livro de Gênesis e nós estamos a estudar agora mais especificamente a história de Jacó. Começamos no início do livro, desde a criação, depois começamos a estudar a história dos patriarcas. E os patriarcas são os pais da nação de Israel. Estudamos a história de Abraão, estudamos a história de Isaac, um pouco mais resumida, porque a Bíblia não detalha tanto, e agora estamos a estudar a história de Jacó. E por isso, na continuação daquilo que foi a nossa lição na semana passada, nós vamos começar com o ponto que nos faltava, que é ali Jacó e a sua luta com Deus. Depois, vamos ver aquilo que foi toda a preparação de Jacó, e nós vamos perceber como é que se deu o encontro com Esaú, o seu irmão, e depois Jacó vai se estabelecer numa região em Siquém e aí vão acontecer algumas coisas e nós vamos destacar duas, que é a violação da sua filha Diná e depois o ato maldoso dos seus filhos, e para aqueles que não conhecem a história depois vão ver o que é que aconteceu. Mas isso tudo acontece em Siquém. E depois, no final, eu queria que nós pudéssemos ter aqui um pensamento, eu chamei uma discussão teológica, mas é mais nós podemos refletir, se calhar, sobre algumas coisas que alguns teólogos vão dizendo e nós tentarmos pensar sobre estas coisas para termos a nossa própria posição sobre o assunto, mas sempre fundamentada nas Sagradas Escrituras. Então, comecemos com a luta com Deus, em que Jacó, não nos podemos esquecer, ele esteve a viver 20 anos em Harã. Então Jacó estava a viver em Harã durante 20 anos e depois ele então decide regressar para a sua terra e Deus também diz para ele regressar para a sua terra. Então agora Jacó faz todos os preparativos, já sabemos a dificuldade que foi, o Labão foi atrás dele e acha que ele fugiu, acha que ele roubou os ídolos. Acha que ele roubou os ídolos do lar, a todo o encontro que nós estudamos na semana passada, mas Jacó depois continua a sua viagem e ele agora tem uma preocupação. E a preocupação de Jacó qual é? O encontro com o seu irmão Esaú. Porque 20 anos antes, Jacó tinha enganado o seu irmão. E ele agora está preocupado com isso. Ele não se esquece daquilo que fez e também temos de nos lembrar sempre que Esaú era um homem do campo. Esaú era um homem violento, era um homem habituado a caçar. Então ele tinha este receio com ele e ele agora está aqui junto na margem do rio Jaboque. Eu fiz ali a ilustração do rio para os irmãos terem uma ideia, porque aquilo vai ser importante para nós vermos as movimentações depois de Jacó. Jacó está a norte do rio Jaboque. Ele, quando atravessar esta barreira natural, ele fica exposto. Então o que ele vai fazer? Ele vai passar os seus rebanhos para este lado do rio. Vimos o que é que ele faz. Ele organiza 5 rebanhos que são de oferta, mas tem depois todos os outros animais dele. Ele faz passar todos os seus bens para este lado do rio e ele fica aqui com as suas esposas. Ele tem 2 esposas e 2 concubinas e fica daquele lado com os seus 12 filhos. Então ele fica ali, nós não sabemos o que é que ele faz, acredita-se que foi para dar alguma instrução final, se calhar algum cuidado a ter com a aproximação de Esaú. Nós não sabemos o que ele disse, mas o texto diz que ele fica aqui para trás com a sua família.
Nessa noite, ele passa as suas esposas com os filhos também para a margem sul do rio Jaboque. E ele fica, então, sozinho. Também o texto não nos diz porque é que ele fica sozinho. Acredita-se que eventualmente pudesse ser um tempo de reflexão, um tempo de oração, um tempo em que ele quis estar ali mais resguardado na quietude da noite. Então ele agora vai estar ali, daquele lado sozinho. E nesta solidão, vamos considerar que provavelmente foi uma noite calma, o texto bíblico é muito breve, nós não temos muita informação sobre isso. De repente o texto diz que Jacó está a lutar com um homem. Eu fico a pensar como é que foi. Ele olhou e o homem vinha de longe e ele viu aproximar-se, ou de repente o homem já estava ao lado, ou o homem é que o atacou, ou ele é que atacou. Nós não conseguimos responder esta questão. São dúvidas que eu tenho, gostava de saber porque é que de repente dois homens estão a lutar, não é? Nós não conseguimos responder a questão porque o texto é muito enigmático. O texto só diz tudo, num versículo diz assim, ficando ele só e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Não se esqueçam que é de madrugada, então parece que agora estão ali dois homens, de repente o outro aparece e eles começam a lutar um com o outro. Não sabemos exatamente também que tipo de luta é que era, mas parece que havia ali um confronto físico entre os dois homens. E Jacó não queria desistir da luta. E o outro homem está a pedir a Jacó para Jacó largá-lo. Parece que Jacó estava a tentar segurá-lo. E Jacó, na narrativa, nós conseguimos perceber que ele rapidamente nota que há alguma coisa de estranha naquele homem. Ele nota. Então ele tentava segurar e o homem dizia, larga-me. E ele não largava e ele dizia, só te largo se tu me abençoares. E ele não queria largar. De tal maneira que então este homem aplica-lhe um golpe ao nível da anca e ele vai ficar a mancar. E aí então parece que Jacó acaba por largar o homem. Mas o texto ainda diz que Jacó era insistente. E vejam, disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se me não abençoares. E é aqui que eu acho que Jacó percebe que não é meramente um homem. Porque é que ele havia de querer a bênção de um estranho que fosse um homem normal? Então ele claramente percebe que há aqui alguma coisa que ele não sabe o que é ainda, mas que ele percebe que há aqui alguma coisa especial. E o homem pergunta-lhe então, como é que tu te chamas? E ele responde, chamo-me Jacó. Não se esqueçam, Jacó é aquele que agarra o calcanhar, o enganador, o sagaz. E o homem diz, não, a partir de agora tu já não te vais chamar mais Jacó e vais-te chamar o quê? Israel. Israel significa aquele que luta com Deus, o persistente, o que não desiste. E quando o homem diz isso, nós vamos encontrar então aqui uma mudança. E agora Jacó pode ser chamado como Jacó ou como Israel. Israel que é o nome que depois vai ficar toda a família e todo aquele povo. E este nome é dado por Deus. E é importante esta parte aqui, porque o ato de dar o nome, na cultura em que isto acontece, demonstra autoridade. Eu dou o nome a alguma coisa que me pertence e eu tenho autoridade sobre esta coisa. Era o que eles faziam. Quando fundavam uma cidade, eles davam o nome da cidade. E a Bíblia fazia sempre questão de dizer, ele deu o nome àquele lugar. Era a autoridade que tinha sobre aquele lugar, a autoridade que tinha sobre aquela pessoa. Então, quando este homem lhe dá o nome, nota-se que ele tem autoridade sobre Jacó. E Jacó agora pergunta-lhe, e qual é que é o teu nome? E o homem não lhe revela, porque não é necessário. E pouco tempo depois, no final, Jacó vai compreender que afinal estava a lutar com Deus e que Deus se manifestou de uma forma humana. O texto, volto a dizer, é enigmático, não nos dá muita informação. Tentamos perceber qual é o significado deste episódio. Eu procurei vários comentários e eu percebi que há tentativas de explicar o significado deste episódio para todos os gostos. Há muitas explicações, porque a Bíblia não nos explica o significado daquele evento. Mas podemos, se calhar, tirar algumas lições de nós, e eu tinha o slide cheio inicialmente, mas eu disse, não, eu não vou entrar aqui numa especulação sem fim. Basicamente o que nós podemos ver é que Deus, 20 anos depois, acredito que estava a ensinar a Jacó que ele deve depender de Deus. Ele não deve depender da astúcia, da sagacidade, que é aquilo que ele fez
com o seu irmão que aquilo que ele fez com o seu pai. Ele deve ser persistente, ele deve lutar sim, mas não deve através de esquemas, porque com Deus ele não vai vencer. E Deus, naquela luta em que Jacó era insistente, mas Deus foi deixando até chegar ao ponto de aplicar-lhe o golpe e ele ficar lesionado ao nível da anca. Tanto que ficou visível uma marca e ele estava a mancar. Então ele tem que aprender que com Deus não é com esquemas, não é com enganos, as coisas não funcionam assim. Ele tem que ser persistente, tem que haver aqui fidelidade. E com este texto também percebemos que ele pede a bênção deste homem. E ele não larga este homem. Qual era a condição que ele dizia? Eu não te largo se me não abençoares. Então, para que Jacó aprendesse que a verdadeira bênção não é a que Isaac dá. A verdadeira bênção é aquela que Deus dá. A bênção do Pai é importante? É. Mas a bênção do Senhor é a bênção que nós devemos receber. Eventualmente podíamos especular muito mais. Eu tinha aqui algum receio porque depois a ler vários comentários eu encontrei coisas que eram muito díspares. Mas o texto não nos permite, apenas podemos tirar daqui o seguinte. Deus tem autoridade sobre Jacó, sobre Israel. Deu-lhe o nome, mudou-lhe o nome. E foi Deus que o abençoou verdadeiramente e não foi Isaac. E por isso nós podemos concluir isso com certeza. Depois desta luta, Jacó, que estava do lado norte do rio, ele agora vai passar para a margem sul do rio Jaboque. E isto aconteceu de madrugada, não sabemos quanto tempo passou, eu acredito que logo pela manhã, logo quando começou a clarear, Esaú aproximou-se com os seus 400 homens. Era intimidante. Não se esqueçam que 20 anos antes, Esaú tinha sido enganado por Jacó. E agora Jacó está a ver o seu irmão aproximar-se e agora ele trazia 400 homens. E nós não sabemos qual era a intenção de Esaú. Ninguém sabe. O que é que ele vai fazer? Ele começa a juntar, não se esqueçam que ele tem 2 esposas e 2 concubinas, e ele tem filhos com as 4 mulheres, então ele junta as mães com os seus respectivos filhos. E ele vai agora aproximar-se de Esaú. Importa, se calhar, nós termos uma ideia da idade dos filhos de Jacó. Não estamos a falar de jovens, estamos a falar ainda daquilo que para nós hoje seriam crianças e adolescentes. Ele esteve 20 anos em Harã. 20 anos ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, foi enganado, mas ele só casa com Raquel e com Lia 7 anos depois. O que significa que os filhos dele começam a nascer quando ele está a partir do 8º ano em Harã. Se ele ficou 20 anos, Ruben, o mais velho, teria cerca de 12 anos. Não podia ter mais do que isso. Não é? Ele casa 7 anos depois, o filho em princípio nasce quase 1 ano depois. Se teve o filho logo. O texto também não nos diz, mas então estamos a dar aqui as idades máximas. E partindo de Ruben, fomos tentando ver as idades que os outros eventualmente poderiam ter e conseguimos perceber com isso que estamos a falar de crianças que ainda eram pequenas. Ainda precisavam muito da mãe, daí a necessidade dele organizar as crianças com as mães, porque ele está à espera de um confronto violento com o seu irmão que vai aproximar-se dele com 400 homens. E agora quando de facto Esaú se aproxima dele, Jacó vai fazer o quê? Prostrar-se em terra durante 7 vezes, ou 7 vezes ele se vai prostrar. O texto é claro e diz, e ele mesmo adiantando-se, prostrou-se a terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. O que é que significa este comportamento de Jacó? Nós não fazemos isso quando nos aproximamos de alguém, ninguém se prostra 7 vezes, é como fazer 7 vénias, nós não fazemos isso, mas culturalmente aquilo tinha um significado. Significava respeito e submissão, porque se eu estivesse diante de alguém a quem eu devesse ser submisso, eu é que tinha que me prostrar 7 vezes e nunca o inverso. Então era um sinal de respeito e submissão. Em situações de confronto na cultura local, também quando havia a necessidade de reconciliação e alguém tinha este comportamento, estava a demonstrar o desejo de reconciliação e este gesto também tinha um significado formal. Era alguma coisa que as pessoas faziam do ponto de vista formal. Há relatos escritos de súbitos de Faraó que estão a escrever e dizem assim,
Faraó, eu me prostro 7 vezes diante de ti. Ele está a escrever. Significa que era uma forma da pessoa também demonstrar respeito formalmente. Estão a perceber? Formalmente. Então ele vai agora ter esta atitude diante do seu irmão. A pergunta que eu coloco dentro do conhecimento que nós temos da história, o que é que tem de estranho esta atitude de Jacó? Exatamente. Exatamente. Não se esqueçam que Jacó comprou a primogenitura. Então ele agora tem o direito de ser o primogênito. O filho que vai dar continuidade ao nome da família. E Jacó é que recebeu a bênção. E Esaú, quando foi ter com o pai, diz: Pai, a bênção. O pai diz: Já dei ao teu irmão. E a bênção que o pai lhe tinha dado é que os seus irmãos o iriam servir. E quando Esaú foi pedir a bênção, Isaac disse: Olha, já não tenho nada para te dar, olha, arranjo aqui uma bênção pequenina para ti e dá-lhe uma bênção pequena que claramente Esaú percebe que vai ter que servir o seu irmão. E aqui é o que nós encontramos estranho, vemos que Jacó é que, mesmo tendo o direito de primogenitura, vai ele agora demonstrar esta humildade diante do seu irmão. Pelo por medo, claramente que o fez por medo. Não vamos espiritualizar, ele estava cheio de medo, mas ainda assim ele podia ter coragem de dizer assim: não, mas eu é que tenho direito. Significa o seguinte: mesmo quando temos direitos, nós devemos ter sabedoria. Se eu estou numa situação de confronto com alguém mais forte, não importa se eu sou o presidente e o súbito não é. Eu devo demonstrar humildade para minimizar a probabilidade de confronto ou de violência. E Jacó sabiamente aqui faz isso. Estava. Eu acredito também, tanto que o texto todo mostra que ele está cheio de medo. Sim, ele também tem este peso da consciência daquilo que ele fez. Mas era factual que ele recebeu a bênção e recebeu o direito de primogenitura. Mas a consciência também acusava-o. Só que temos agora a expectativa, como é que Esaú vai reagir, não é? Esaú tinha sido enganado e acontece uma surpresa quando Esaú de facto se aproxima de Jacó, vê aquele gesto, então Esaú é que corre ao encontro do seu irmão, abraça-o e o texto diz, parece que eles ficam ali bem apegados, ele pega o pescoço do seu irmão, beija e os dois então choram e através deste gesto consegue-se perceber que há uma reconciliação entre os dois irmãos. Esaú vai perguntar, vai ver aquela família toda, não se esqueçam que o irmão quando saiu de casa saiu com apenas um cajado, não é? Um pau na mão, não tinha ninguém. Ele vê aquela família, aquelas pessoas todas, ele tinha as 4 mulheres, os 12 filhos, as suas centenas de empregados que trabalhavam para ele. Esaú, quem é esta gente toda? E ele acaba por dizer, olha, foram as pessoas que o Senhor me abençoou nesta jornada, eu saí daqui sem nada e agora vê como o Senhor me tem abençoado. No meio disto tudo, não se esqueçam, havia os 5 rebanhos, aqueles 550 animais que Jacó tinha preparado para dar a Esaú. Jacó quer oferecer os animais, Esaú diz, não preciso, eu também sou um homem de muitas posses. Então recusa o presente, mas Jacó insiste, e então Esaú acaba por aceitar os rebanhos que o irmão lhe ofereceu. E então agora há reconciliação entre os dois irmãos. E Esaú tem 400 homens. Jacó tem aquelas crianças, aquelas pessoas todas que trabalham e tem muitos animais. Se ele ofereceu 550 animais, nós não sabemos quantos animais ele tinha, mas eu acredito que ele possa ter oferecido 10% ou menos dos seus animais. Significa que havia milhares de animais também que estavam ali no grupo de Jacó. Esaú agora diz, olha, deixa-me e eu acompanho. Partamos e caminhemos, eu seguirei junto a ti. Como forma também de dar proteção ao seu irmão. Mas Jacó, ele de forma muito educada, ele diz para o seu irmão partir e que ele depois vai caminhando com mais calma. E apesar de serem vários versículos, mas eu queria ler porque há aqui um pormenor importante. Diz assim, meu senhor, está Jacó a falar para Esaú. Sabe que estes meninos são tenros, estão a ver? São muito pequeninos, não é? E tenho comigo ovelhas e vacas de leite, se forçadas a caminhar demais,
um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, diante de seu servo, e eu seguirei guiando-os pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. A minha pergunta é, para onde é que Jacó se estava a dirigir então, quando ele responde a seu irmão? Ele estava a ir para onde? Estava a ir para Seir, não é? O que me surpreende nesta história é que Jacó, ele tem medo, lembram-se, ele faz a oração ao Senhor, ele diz, Senhor, ajuda-me nesta jornada, eu tinha comprometido que te ia seguir, eu agora vou-me encontrar com o meu irmão, e ele diz mesmo, eu tenho medo, eu o temo. Ele pede a bênção do Senhor. Naquela madrugada, o que é que acontece? Ele fica sozinho e tem a luta com aquele homem. E ele pede para fazer o quê? Aquele homem abençoá-lo, e o homem abençoa-o. Ele é abençoado por Deus, tem um encontro com uma manifestação divina, ele passa o rio e encontra-se agora com o seu irmão e ele diz ao irmão, olha, podes ir, eu vou ter contigo ao sair. É surpreendente quando nós vamos ver o comportamento de Jacó e perceber, ele é mesmo mentiroso. Ele é mesmo mentiroso. Porquê? Sair está aqui. Estão a ver? Sair é aqui a sul. Eles encontram-se aqui. E o que é que ele disse ao irmão? Que ia para onde? Ok. Quando nós vemos o texto, diz, assim, voltou Esaú aquele dia a sair, para onde Jacó vai ter. Certo? Caminho por onde viera. E Jacó partiu, estamos à espera que ele vá para sair, mais devagar, para Sucote. E Sucote fica a norte do rio, ou seja, ele passa, encontra-se com o seu irmão, diz, podes ir que eu vou ter contigo a sair. Ele diz, olha, afinal agora vamos para norte, agora que ele já foi embora. Deixa pensar, irmãos, já viram? Ele acabou de pedir a bênção do Senhor. Ele pediu ajuda que tinha medo. Ele encontra-se com o seu irmão e mente. Nós somos mesmo maus. Nós estamos a receber a bênção do Senhor de madrugada, na manhã, no dia de trabalho, porque nós estamos a mentir. Estamos a pecar. E esta passagem de pormenor mostra que a nossa natureza pecaminosa, ela está muito enraizada em nós. Por mais que possamos sair daqui espiritualmente cheios, se calhar vamos ali a um sítio qualquer, a pessoa está-nos a dar o troco e dá-nos a mais, e nós percebemos, temos a mais e metemos no bolso e vamos embora. Temos lucro, por causa do engano do outro. Roubamos. É tão fácil. E nota-se que ele fez com intenção, porque ele não ficou a refletir, agora vai, não vai. Ele sabia que ele não ia para sair. Mas ele disse ao seu irmão, podes ir. A facilidade com que nós mentimos. Então ele agora vai virar-se e sobe novamente para o norte do rio Jaboque, provavelmente pelo mesmo val que é parte do rio, que é fácil atravessar-se, pelo mesmo val por onde ele desceu para sul, sobe agora para norte do rio. Então ele vai agora subir e, não se esqueçam, temos aqui uma fronteira natural, que é esta, que é o rio Jordão. Vai desde o mar da Nazaré até ao mar Morto cá em baixo. E o rio Jordão corre nesta direção e esta é a grande fronteira natural aqui desta região e ele está deste lado e ele tem que passar para este lado. Então ele vai agora passar para este lado e vai se estabelecer ali em Siquém. Ele vai se estabelecer em Siquém e ele vai comprar ali uma porção da terra. E o texto bíblico aqui tem alguns pormenores que é bom nós, quando estivermos a ler, começamos a perceber. É como se a Bíblia tivesse a dar sempre introdução aos temas que vêm a seguir. Temos de ter atenção aos pormenores. Às vezes é um bocado mais subtil, às vezes não, mas temos de estar sempre atentos aos pormenores. Diz assim, a parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém. Eu tentei calcular o valor destas 100 peças de dinheiro, não consegui, porque não se consegue perceber exatamente qual é que é esta unidade, não consegui mesmo fazer o cálculo, que é sempre importante para nós, e diz que ele ali agora em Siquém vai levantar um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Então, há aqui já a introdução de duas pessoas. Amor, que é um pai, não é? Provavelmente o senhor feudal ali da zona de Siquém, e
o príncipe herdeiro, que é o seu filho, que também se chama Siquém. Então, temos dois nomes Siquéns, um se refere à terra e outro refere-se ao filho de Amor, que é o príncipe herdeiro daquele clã feudal que existe ali. Então agora Jacó estabelece e vai ficar a viver ali entre os sequemitas. Acredita-se que tenha passado algum tempo, porque os filhos de Jacó eram muito novos quando eles chegaram a Siquém. E os eventos que a Bíblia começa a descrever a partir de agora, claramente faz-nos concluir que eles já são mais velhos, adolescentes e jovens, muito provavelmente. Então ele estabeleceu-se ali durante algum tempo. Talvez não tanto tempo, porque pela cronologia sabemos que não, mas alguns anos provavelmente se passaram quando ele estava ali estabelecido. O que acontece é que em Siquém, o Siquém, que é o filho do Amor, vê Diná, encanta-se pela filha de Jacó e vai violá-la. E o texto diz: viu a Siquém, filho do Aveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando, a possuiu e assim a humilhou. A palavra humilhou ali tem mesmo o significado de abuso sem permissão, sem autorização, contra a vontade da mulher. É violação. Então ele viola Diná. Chega ao conhecimento de Jacó aquilo que aconteceu. E o texto diz que Jacó vai ficar em silêncio. Os seus filhos não estavam lá, estavam no campo. Jacó é um homem rico, com muitos animais, e os filhos faziam também parte daquelas pessoas que cuidavam dos rebanhos do seu pai. Também eram pastores. Então o texto diz, quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, ele sabia quem era o violador. Então ele podia ir agora confrontar aquela pessoa, mas ele não o faz. E calou-se, pois, até que voltassem os seus filhos do campo. Quando os filhos souberam da história, aquele ímpeto da jovialidade, ficaram indignados com aquilo, porque agora sua irmã foi violada. Esta indignação nós conseguimos perceber, porque de facto a sua irmã foi violada, e conseguimos também perceber a indignação de quem tem dinheiro, porque Jacó é um dos milionários da terra. A riqueza das pessoas era contabilizada pelo número de animais. E Jacó era um homem que, quando chegava, toda a gente percebia pela quantidade de animais, os espaços que ele ocupava, era um milionário. E como filhos do milionário ficam indignados. Ninguém toca na nossa filha, na nossa irmã. Como é que isto pode ter acontecido, não é? Só que a história sofre um revés. Porquê? O Siquém, ele violou Diná. Só que ele apaixonou-se pela menina. Mesmo tendo feito aquilo, ele agora quer casar com ela. E ele quer fazer as coisas agora bem feitas. E o que é que ele faz? Ele vai ter com o seu pai e diz ao pai dela: olha, eu quero casar com ela. Fala com Jacó, que é o pai dela, está agora Siquém a falar com Amor, e pede-a em casamento. E o texto, se há dúvidas sobre o sentimento, o texto não permite que haja, diz mesmo: sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então vemos que há aqui uma inversão. Ele, por um lado, fez o que não devia, sentiu uma atração física e violou. Pedia só alguém que pudesse só mexer aquela porta, porque está ali um barulho constante, por favor. Então ele agora muda de sentimento e quer, de facto, casar com a jovem. Então Amor vai ter com Jacó e diz qual é a sua intenção, e o que ele quer é que as duas famílias se unam através do casamento, porque o filho quer mesmo casar com Diná, ama a jovem, mas ao mesmo tempo ele quer estabelecer ali uma relação, que era aquilo que acontece nas famílias reais europeias. Ele quer que agora passam as famílias, os sequemitas e a família de Jacó, que eles possam negociar uns com os outros, que possam casar-se pessoas das mesmas famílias e possam então ter ali uma relação mais do que simplesmente uma união familiar de duas pessoas que se casam, mas uma relação também económica, comercial e de fraternidade. E é aquilo que o Amor quer fazer. Acredita-se que o Amor quer fazer isso também como forma de remediar aquilo que foi o erro do filho, apesar do filho agora ser honesto e querer casar, mas não deixa de ser um facto que Diná foi violada.
E a violação naquela cultura não era só a violação da mulher. A violação era desonra para toda a família. Daí existirem hoje ainda culturas muito semelhantes que quando uma filha de uma família é violada, os pais quase culpam a filha da violação. Porquê? Porque a desonra atinge toda a família. Então o pai, devias ter cuidado, mas a rapariga teve todos os cuidados. Ela foi violada, mas o pai está a pensar na sua honra, no seu egoísmo. E era o que acontecia, a família toda ficava desonrada. E acredita-se então que Amor, de facto, queria que Diná casasse com o seu filho, mas também estava a tentar remediar. Não podemos esquecer, Jacó tinha que intimidar aquela fortuna. Nós temos medo dos poderosos. E Jacó estabelecer-se ali naquela terra intimidava de alguma forma aquelas pessoas pela sua riqueza. E Siquém quer mesmo casar, tanto que ele está disposto a dar um dote mais elevado. Acredita-se que seja o peso moral daquilo que ele fez no passado, mas eu acredito que seja mesmo o amor que ele tinha pela jovem. E ele diz assim: mas jurai de muito dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, ele apenas queria casar com a jovem. Digam qual é a condição. Eu estou disposto, eu quero mesmo casar com ela. E vemos então uma inversão na história e fica claro a intenção honesta do jovem. Os filhos de Jacó agora estão numa situação privilegiada. Porquê? Quem quer casar com a filha de Jacó são os siquemitas. E os siquemitas disseram, digam qual é a condição. Então os filhos de Jacó agora têm a posição de vantagem porque eles podem dizer qual é a condição. Eles podem dizer qual é a condição. E eles dizem assim, nos versículos 14 e 15 do 34. Não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia, vergonha. A nossa irmã não pode casar com alguém que não é circuncidado. A nossa família tem a prática de fazer a circuncisão. E nós não queremos nos misturar com quem não faça a circuncisão. Então a nossa irmã não vai casar com quem não fez. Sob uma condição, pediremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Ele está a dizer, a condição que nós temos é a seguinte. Se vocês querem relacionar connosco, as nossas filhas casarem-se com as vossas connosco, vocês têm que ser circuncidados. É a condição. Vocês podem não aceitar, mas é a condição que nós colocamos. Não se esqueçam, Siquém quer mesmo casar com Diná. E Siquém, quando houve esta condição, diz, não seja por isso. E o Amor, também, o pai de Siquém, vai dizer, e deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, então eles vão agora convencer todos os siquemitas para se circuncidarem. Os siquemitas vão agora, então, aceitar e diz, todos os que saíam da porta da cidade e todo o homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Se calhar um ou dois não tivessem sido circuncidados, mas não se esqueçam, Amor era o líder daquele grupo, era o senhor feudal, Siquém era o príncipe. Quando eles dão uma ordem, as pessoas obedecem. Então o que é que vai acontecer agora com os siquemitas? Eles aceitam a condição e todos eles são circuncidados. Só que eles são circuncidados no mesmo dia, ao mesmo tempo. E isto é importante. Podiam ir circuncidando hoje 2, amanhã 4 e assim sucessivamente. Não. Então estamos a falar, não sabemos quantas pessoas seriam, não era uma cidade como Loures, não é? Era um grupo feudal mais pequeno, mas era um grupo ainda considerável. Eles tinham ali a sua cidade que eles governavam, então todos os homens fizeram uma intervenção cirúrgica no mesmo dia. E sem os cuidados que nós temos, alguns se calhar aquilo infeccionou, mas todos fizeram no mesmo dia. O texto diz que no terceiro dia depois da cirurgia, quando as dores estão no ponto mais alto e a pessoa está mais impossibilitada, se calhar estavam agora nas suas casas a serem servidos pelas suas esposas, porque eles não podiam fazer nenhum esforço, estavam em recuperação depois da cirurgia, e é importante os irmãos terem isto na cabeça. O que vai acontecer aqui é um ato dos mais tristes que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. O que vai acontecer agora é um ato de barbaridade, sem sentido nenhum.
Então, neste dia, quando os homens nem sequer se conseguem levantar, o que é que fazem? Simeão e Levi, 2 filhos de Jacó. E eu descrevi ali por tópicos. Eles vão entrar em Siquém e vão matar todos os homens. O texto vai descrevendo, aquilo é mesmo uma narrativa com cadência. Diz assim, mataram todos os homens. O texto está a descrever com a cadência. Vão à casa de Siquém e vão buscar a sua irmã para levar de volta para casa. Ela não fica ali. Não é? Depois de matarem os homens, vão saquear a cidade toda. Vão buscar o saque. Vão buscar depois ao campo os rebanhos, bois, jumentos e os produtos da terra. Voltam novamente e vão roubar o que existe dentro das casas. E como se não bastasse, pegaram nas mulheres e nas crianças e levaram como escravos. É um ato de barbaridade. O texto mostra bem a cadência e eu até ia ler com os irmãos. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais dor, Simeão e Levi, estão aqui identificados os homens violentos da família, entraram na cidade e mataram todos os homens, tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade. Levaram os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo, todos os seus bens. Os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. É uma história surpreendente. Surpreendente. Porque o Siquém, ele arrependeu-se do que fez. E ela agora queria corrigir. E ele foi ter e disse, digam o que é necessário. Eles puseram a condição e o que é que os siquemitas fizeram? Aceitaram a condição. E ainda assim eles vão fazer isso. E eles agora fizeram isso sem o conhecimento de Jacó. E agora eles chegam a casa e contam a história. Então, diz o texto, então disse Jacó a Simeão e a Levi, pois me afligiste e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, porque agora todos os outros povos da terra vão saber esta história. E Jacó está com medo. Jacó é o estranho, ele saiu há 20 anos daquela terra. E ele diz, e agora os outros povos, quando souberem que eu matei-os desta forma desonrosa, o que é que vai fazer? Entre os cananeus e os fariseus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Conclusão. Aquilo que fizeram foi errado e Jacó, que esperava voltar para a sua terra para viver em sossego, já está preocupado. Veio preocupado com o encontro com o seu irmão e agora continua a viver com medo. Isso é só para nós lermos a Bíblia e não pensarmos, era bom viver naquele tempo. Não, estava sempre cheio de medo. Ele viveu a ser enganado pelo Labão. 20 anos de esforço. Quando estava a regressar para a sua terra, estava cheio de medo do encontro com o seu irmão. Lá houve reconciliação. Assim que se estabelece, continua agora com medo. Era uma vida difícil. Era uma vida como a nossa. Vidas de dificuldade com preocupações constantes a todo o tempo. E ele agora tem esta preocupação. Simeão e Levi vão responder ao seu pai, abusaria ele da nossa irmã como se fosse prostituta? Ele dá uma resposta através de uma pergunta retórica. Ele diz, nós não admitimos que isto poderia ter acontecido. Temos algumas questões que... Marcos. Sim. Jacó, de certa forma, vai se aculturar com os hábitos da terra. Eu acredito que foi uma coisa de momento, a negociação com os seus filhos, e vamos avançar e vamos perceber que quando os filhos determinam as condições, eles aceitam porque eles sabem que aquilo nunca vai acontecer. O que eu estou a dizer ao Marcos é, eles disseram, não, as nossas filhas podem casar com as vossas, mas eles sabiam que isto não ia acontecer.
Ele já tinha o plano de fazer isso que eles fizeram. É aquilo que nós vamos tentar responder, adiante-vos já, vamos tentar responder com estas perguntas que eu tenho ali. O ato foi premeditado ou não? Porque se não foi premeditado, é o que o Marcos está a dizer. Então, mas eles estão a aceitar casar com as pessoas daquela terra? A negociação, não se esqueçam, foi com os filhos. Os filhos já eram mais jovens e era natural que o pai começasse a dar a responsabilidade aos filhos, porque eles começavam a assumir responsabilidades nos negócios. Isto é muito comum. Não se esqueçam, quando o servo de Abraão vai buscar Raquel, quem é que negociou? Foi Labão. Labão é que está a responder. Mas Labão era o filho, era o irmão de Rebeca. Então é normal que os pais comecem também a dar a preparação aos filhos para esta responsabilidade que eles vão assumir. Mas quando Simeão e Levi, os filhos de Jacó, dizem aquilo que é a condição, eles já sabiam. Não, nós dizemos, as nossas filhas vão poder casar com as vossas. Eles já sabiam que isto não ia acontecer. Aquilo foi mesmo premeditado. E como é que 2 filhos fizeram tudo? Já viram? Eles matam. Sim, matar eu percebo. As pessoas, os homens não conseguem reagir. Mas como é que eles vão saquear uma cidade inteira? Como é que eles fazem? Simeão e Levi. Vamos tentar responder estas questões. A primeira pergunta foi um ato premeditado? Foi claramente um ato premeditado. Eles já sabiam o que é que queriam fazer. E o texto diz assim. Então responderam os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado. Estão a ver? Eles responderam não ao pedido de amor, mas responderam a pensar na violação que tinha havido. Estão a perceber? Então, e o texto depois complementa. Responderam com dolo. Eles responderam com má intenção. Toda negociação, eles têm má intenção, não é? E eles estão a pensar um quê? Na violação de Diná. Eles sabiam. Então, circuncidem-se. Eles já sabiam. No 3º dia. Porquê que eles esperam? O 3º dia não foi à sorte. Eu depois fui pesquisar. O 3º dia, naquele contexto, é quando há maior impossibilidade para fazer alguma coisa depois da cirurgia. Naquela cirurgia em particular, com os métodos que existiam naquela altura. Eles escolhem o dia. Aquilo não foi à sorte. Há mesmo má intenção da parte deles, não é? E agora, como é que eles fizeram? O texto também é interessante por causa da cadência. Como é que o texto nos introduz? Introduz que Simeão e Levi, certo? Foram eles que vão e matam. Mas depois o texto diz: sobrevieram os filhos de Jacó. Já não é Simeão e Levi. Porque quando o pai volta a falar, quem responde é quem? Simeão e Levi. O texto faz claramente aqui uma distinção entre Simeão e Levi e os outros irmãos. O que significa que Simeão e Levi foram aqueles que executaram. Foram os carrascos. Mas os outros também participaram. Porque como é que Simeão e Levi iam levar as mulheres cativas, os animais, o saco da casa? Aquilo foram os filhos de Jacó que chamaram os servos de Jacó. Foi toda a gente, não é? Para poderem pilhar. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos, estão a ver? Porque Simeão e Levi foram os que executaram a morte e foram os outros e saquearam a cidade porque a sua irmã fora violada. Sempre eles tiveram isso em mente. Toda a negociação foi estratégica para as pessoas daquela cidade ficarem impossibilitadas, para eles depois poderem matar. E depois levaram deles os rebanhos, os bois, e a história depois vai continuar mostrando aquilo que nós já vimos. E fica claro que todos os filhos de Jacó, de alguma forma, participaram disso. E eu fico a pensar, Jacó pediu a bênção do Senhor, Jacó foi abençoado. Será que Jacó instruiu bem os filhos? Alguma coisa muito errada se passa. Vamos ser honestos. Não vamos cair naquela espiritualidade falsa de pecado é pecado. Sabemos que pecado é pecado, mas o pecado não é igual. Uma coisa é mentir, outra coisa é matar. Tanto que a consequência do pecado é diferente, porque não é igual todo o pecado. Se eu roubasse, a lei dizia que eu tinha o quê? Que restituir. Em alguns casos, dava o dobro. Se eu matasse alguém, a lei o que é que dizia? Que eu tinha que ser morto. Estão a ver? A consequência do pecado é diferente, porque Deus olha para o pecado e quando as pessoas dizem pecado é uma espiritualidade sem nexo.
Eu roubar um lápis não é a mesma coisa que eu matar um ser humano. E nós, pela lógica, percebemos isso. Então, estes homens, para chegarem ao ponto de matar com esta frieza, é que não foi matar um homem. Dizimar uma cidade inteira. Fica a pensar, que insensibilidade estas pessoas tinham. E depois, não há aqui nenhum sinal de arrependimento. E eu não posso ignorar o ato educativo de Jacó. Jacó foi um homem abençoado por Deus. Ele sabe o que é dificuldade. Ele podia ter instruído os filhos no caminho do Senhor, nem que seja para não viverem a dificuldade pela qual ele passou. E nós vemos que Jacó falhou muito como pai. Porque podiam haver alguns filhos que não se quisessem meter, mas o texto não nos abre espaço para isso. Parece que todos eles tinham aqui uma insensibilidade muito grande. Quando Jacó foi o enganador, mas depois foi vítima do engano, podia ser sensível e perceber se quem fez um erro, mas ele arrependeu-se. Jacó também fez grandes erros e arrependeu-se, ele sabe. Ele podia ter instruído os seus filhos dessa forma e não o fez. Não o fez. Então há aqui uma falha muito grande da parte de Jacó. E nós devemos ler essas histórias e aprender que a Bíblia é um livro honesto. Podia esconder toda esta história. Estamos a ler a história da família do Messias. Esta é a família do Senhor Jesus Cristo. É uma família de assassinos. Sim, sim. Consequência como? Então os filhos... Eu acredito que não. Ele cometeu um erro e vai pagar diante do Senhor pelo erro. Mas a morte foi aos seus filhos. Os filhos são responsabilizados pelas suas ações. Eu não vejo uma relação. Há atos nossos que têm consequências sobre os nossos filhos. Neste em particular eu não o vejo. Porque irem para sair, estabelecer-se aqueles, pelo perfil destas crianças, destes jovens, eu acho que eles em sair fariam o mesmo. Mesmo que ele não tivesse mentido, se alguém violasse a sua irmã, creio eu que em sair eles fariam o mesmo. Parece mesmo ser um traço de personalidade deles. Antes de acabarmos, eu queria ter aqui apenas uma, vou chamar de discussão teológica, não tem outro nome. E vou aproveitar a história de Jacó e Esaú, agora saindo um bocadinho da família de Jacó, que nós devemos continuar a estudar, porque a história tem consequências. Não é? Eles matam e os povos à volta. Há consequências que vão vir a partir daí, mas na próxima semana é que nós vamos continuar, não é? Hoje já não vai dar. E por isso quem quer saber o que vai acontecer, sabe que é aqui que vai continuar a história. Então, mas eu queria aqui pensar com os irmãos um bocadinho. Porquê? Isto é uma questão que me preocupa, eu tenho demonstrado o meu receio. Ainda na semana passada falava com outro pastor de uma outra associação e ele disse que aquelas preocupações que eu tenho, que o mundo evangélico está a dividir, está a haver uma clivagem muito grande entre as duas posições teológicas, calvinista, arminiana, e isto é um problema que está a causar uma tensão tão grande que há igrejas que já estão a sair dos próprios grupos simplesmente porque ou todos pensam como eu, ou se não pensam todos como eu saio. E um dos argumentos que se utiliza é que Deus escolhe alguns para salvação e outros indiretamente para perdição eterna, dependendo da posição. E um dos argumentos tem a ver com a escolha que o Senhor faz entre Jacó e Esaú. Porque dizem, o versículo é muito claro que diz que Deus escolhe um e odeia o outro. E isto a partir deste versículo que nós encontramos que há pessoas que dizem que Deus escolhe Jacó e Deus rejeita, e o texto é muito forte, e já vamos ver a palavra, Esaú. Então este é um argumento muito utilizado para dizer Deus escolhe-os para salvação e outros indiretamente para perdição, porque se não escolhe para salvação e as pessoas já nasceram perdidas, então é como se Deus estivesse indiretamente a dizer, vão para o inferno. Até há uns que dizem que Deus também escolhe diretamente para o inferno, mas não vamos entrar por aí. E este é o versículo que é uma citação do apóstolo Paulo do livro de Malaquias. E diz assim, como está escrito,
Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. A palavra aborreci aqui, no original, significa mesmo odiar. Odiar. Então, se lêssemos o texto com a palavra mais próxima do sentido original, seria, como está escrito, amei Jacó, Deus escolhe, porque o amor é um ato volitivo, e Deus sempre nos ensina isso, então Deus decidiu amar Jacó e, porém, odiei Esaú. E esta é uma passagem muito utilizada. Só que quando nós lemos esta história, fica muito claro que se isto é ódio, é um ódio estranho. Porquê? Vejamos, quando há o encontro de Esaú com Jacó, vamos considerar que Deus amou Jacó, certo? E deu-lhe aqueles bens todos, abençoou na sua missão, e Deus odiou Esaú. Mas quando Jacó está a dar a oferta a Esaú, o que é que Esaú responde? Eu não preciso. Porquê que eu não preciso? Sou muito rico. Será que ele foi odiado por Deus e tem toda aquela prosperidade? Podia ser, mas acredito difícil. Mas vou mais longe. É que, quando o povo de Israel está a sair do Egito e está a voltar para entrar novamente na terra de Canaã, muito mais para frente na história, Deus dá uma ordem aos filhos de Jacó. Então, temos Esaú e Jacó. E a ordem é a seguinte. Ordena ao povo dizendo, passareis pelos limites dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Estão a ver? Não vos entremetais com eles, porque não vos darei a sua terra, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Então a minha pergunta é, Deus amou também Esaú ou Deus odiou Esaú? Eu iria concluir que Deus também amou Esaú. Porque Deus está a dar a herança de tal maneira que quando Israel, os filhos de Jacó estão a entrar na terra e Deus diz, conquistem tudo. Mas o Seir não. O Seir foi aquilo que eu dei ao teu irmão. Então, esta palavra é a mesma palavra que nós encontramos quando o Senhor Jesus Cristo está a dizer assim, se alguém quiser vir após mim e não aborrecer, e começa a dizer o quê? Pai, mãe, irmão, irmã, não é digno de ser meu discípulo. Faz sentido o Senhor Jesus estar a dizer, quem quiser vir após mim tem que odiar o pai, tem que odiar a mãe. Faz sentido? Não, não pode, porque o mesmo Senhor Jesus é aquele que diz que eu devo amar o meu inimigo, como é que agora diz que eu devo odiar o meu pai e a minha mãe? Então o que nós temos aqui não é claramente odiar, é aquilo que se chama um hebraísmo, é uma figura de estilo. É uma figura de estilo que nós temos em todas as línguas. É um hebraísmo que significa eu amei Jacó e dei primazia a Jacó. Em detrimento quando é por comparação, aborreci Esaú. Não. Eu privilegiei Jacó para ganhar a primogenitura. Mas não tem um sentido salvífico. Nós não vamos encontrar uma passagem com sentido salvífico. Então, por isso, quando este argumento é utilizado, os irmãos pensem, mas se isto é utilizado para dizer que Deus escolhe uns e odeia outros, rejeita, claramente não há aqui rejeição. É uma figura de estilo, tal hebraísmo, que é quando o Senhor diz, se alguém quiser vir a mim, tem que aborrecer, ou seja, tem que me dar prioridade a mim, em comparação com o pai, a mãe, o filho, ou seja lá qual for o grau de parentesco que temos. É Deus a dizer, eu sou primeiro. Os outros também vais amar. Mas eu estou primeiro. É por comparação com e dar primazia. Então, não é um argumento que nós possamos utilizar, pelo menos para defesa de que Deus escolhe-os para a salvação. Os irmãos até podem defender isso, mas façam-no com coerência, não com este versículo bíblico, porque nós não podemos concluir que Deus odiou Esaú. Deus amou Esaú. Só que só um pode ser primogênito. Só um pode ser primogênito. E Deus escolheu Jacó. Como todos nós estamos aqui e temos dons diferentes. Deus escolheu dar um dom de ensino a um e o outro dar o dom de misericórdia. Então Deus gostou mais de um? Não, Deus só escolheu
o que é que vai dar um, o que é que vai dar outro? Dentro do direito que ele tem como Deus, como soberano. E ele só pode dar a primogenitura a um, então escolheu. Porquê? Não sabemos. Ele também não nos diz, mas não tem que dizer. Nós simplesmente temos que aceitar. Agora, eu não encontro aqui ódio, porque o texto não me permite, nem através da análise gramatical do texto, análise semântica e mesmo factual. Porque Esaú era um homem claramente abençoado por Deus, mesmo com todos os seus defeitos e com todos os seus erros. Porque ele recebe herança perpétua. Assim como Israel recebeu. Que o Senhor nos possa abençoar. Obrigado.